Gênesis 32, 22 diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, aqui está a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, meu Deus. Abre, Senhor, a porta do nosso coração, permita com que a tua palavra, meu Deus do céu, ela venha atingir o profundo da nossa alma. Meu Deus, conduza pelo teu Espírito Santo, pois o Senhor sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos da tua parte. Fala conosco, meu Deus, nos abençoa no primeiro dia desta campanha, que venha a ser, meu Deus, todos os dias, de portas e janelas abertas, e que a tua glória seja derramada sobre a tua santa igreja. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, que glória essa palavra, né, que o Senhor Deus concede a nós, também o tema da campanha, e para nós podermos entender essa situação a qual se encontra esse versículo, ou esses versículos, né, desse próximo texto, é necessário nós voltarmos um pouquinho ao começo desse capítulo de número 32, a partir do verso de número 1, a palavra de Deus mostra para nós, depois que Labão ele seguiu o seu caminho, e Jacó também ele vai seguir o seu caminho com a sua família. No verso de número 1 do capítulo de número 32, a palavra de Deus vai mostrar para nós que Jacó ele vai ter um encontro, né, não um encontro com qualquer pessoa. Jacó ele vai ter um encontro com o exército de Deus. A Bíblia mostra aqui no verso 1 que ele encontra os anjos, né, no plural. E quando nós vemos o versículo de número 2, a Bíblia fala que ele encontra o exército de Deus. Ou seja, o Senhor Deus, aqui, né, que o Senhor que mandou ele sair da casa de Labão e voltar para a sua terra, o Senhor estava aqui preparando um exército para que pudesse guardar a vida de Jacó até o seu retorno. E detalhe, Jacó ele precisava depositar a sua fé na pessoa bendita de Deus. Ele precisava crer em Deus, porque Deus estava dando sinal que Deus estava com ele na trajetória, no seu retorno. Nós observamos nos capítulos anteriores que o Senhor ele vai dar ali as coordenadas para Jacó chegar até a casa de Labão, depois que ele teve aquela visão, que ele viu os céus abertos, que ele viu aquela escada dos céus, né, dos céus que tocava a terra, ele via anjos subir e descer sobre aquele lugar. Então ele disse: essa é a casa de Deus. Eu não sabia, é o Senhor estar nesse lugar, eu não sabia. Então a partir daquele momento ele vota um voto a Deus, e ele segue então a sua trajetória, e a Bíblia diz que ele vai viver 20 anos na terra de Labão. E ele vivendo ali esse período de 20 anos, a Bíblia diz que o Senhor o exalta, o Senhor o abençoa e torna ele um grande homem. E agora o Senhor vai passar as coordenadas para ele voltar. É o tempo dele voltar. Ele não voltou porque ele quis, ele voltou porque foi o tempo determinado por Deus. E nós sabemos que todo homem, todos aqueles que servem a Deus, tem um tempo, né, para determinadas obras, determinada situação, dependendo do chamado que Deus tem na vida da pessoa, como foi falado aqui nessa noite.
E observa bem, meus irmãos, que no tocante a esse chamado, ele dá ouvido à voz de Deus, ele volta, e aqui, como nós falamos no verso 1, no verso 2, ele tem um encontro com o exército de Deus, né? Porque o próprio nome, como está aqui no verso de número 2, Ma'anaim, né? Significa dois exércitos, multidão. E ele então, ele tem um encontro, né, com esse exército, ele tem um encontro com o exército de Deus, e isso era para refrescar a sua mente, o seu coração, era para fazer com que ele tivesse ali confiança, segurança em Deus e voltasse em paz. Só que detalhe, o passado, pastor Silvânio, o passado ali preocupava o coração, preocupava a mente de Jacó. Jacó não poderia ficar em paz, ele não poderia ficar tranquilo, porque há mais de 20 anos atrás, ele havia tido ali um desentendimento, havia tido um processo com o seu irmão Esaú, e o seu irmão jurou que quando o seu pai descesse a sepultura, quando o seu pai fosse sepultado, ele então tiraria a vida de Jacó. E naquela época a palavra do homem era uma só, não era duas, três, não era tantas quanto são hoje, que a gente até desacredita. E a Bíblia vai mostrar para nós então que o Senhor se revela, dando calma, dando paz ao seu coração, mas quando chega no versículo de número 3, do capítulo de número 32, a Bíblia vai mostrar para nós que só a presença do exército de Deus, né, porque ele conseguiu distinguir, não era exército normal, de nenhuma nação, de nenhum povo que estava se levantando, era anjos de Deus. Ele consegue entender, ele consegue ver, havia alguma coisa que mostrava que aquele exército não era exército da terra, mas era exército de Deus. E quando ele observa isso, a palavra de Deus vai mostrar para nós que Jacó então, ele vai enviar mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, até a terra de Seir, no território de Edom, aonde estava habitando o seu irmão Esaú. Ele vai enviar homens para lá, não é pedir um perdão, ele vai enviar homem, não é marcando uma reunião de paz na presença de Deus. Ele vai, de alguma maneira, como diz o versículo de número 4, assim direis a meu senhor. Ele envia os homens dele dizendo: olha, vocês vão até Edom, até Esaú, e assim então vocês dizem: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Meus irmãos, qual homem em sã consciência, qual homem de Deus, ele vai se prostrar, ele vai colocar um inimigo, como ele tinha, que o seu irmão era seu inimigo, ele vai colocar o inimigo como o seu senhor, e como ele fosse servo do seu inimigo, como aquele inimigo fosse o mais poderoso, e ele fosse o menos poderoso, fosse o servo. Ele diz: eu estou aqui, eu sou teu servo, ou seja, eu sou submisso, eu me prostro, eu me rendo diante da tua presença. E a Bíblia vai mostrar para nós que no tocante a isso, ele dizendo que ele era sério, e fala: olha, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, fiquei 20 anos com Labão. E o próximo versículo 5, ele vai dizer: olha, eu tenho bois, eu tenho jumentos, eu tenho ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu Senhor, para que ache graça aos teus olhos. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito interessante, que nós olhamos para isso aqui e nós olhamos para nós, e presta atenção que Deus, ele se revela a Jacó, mostrando que é o seu protetor, que é o seu Deus, o seu Senhor. Jacó precisava e devia se prostrar diante da presença de Deus e dizer: meu Senhor, eu reconheço a tua grandeza, a tua soberania, eu reconheço o teu poder, eu sou teu servo, e aqui eu me prostro diante de ti. Senhor, eu me rendo e eu vou oferecer algo
algum sacrifício de alguns animais diante da tua presença, e tu serás comigo, mesmo que Deus não pediu, mas por gratidão ele poderia ter feito isso. Só que ele prefere deixar de confiar em Deus que se manifestou a sua presença. Ele prefere rejeitar, virar as costas para o exército de Deus, e ele vai chamar os seus homens e mandar ir até Esaú, até Edom, e dizer: olha, o teu servo Jacó está lá prostrado, tem aí bois, tem ovelha, tem serva, tem camelo, está tudo aí ao seu dispor. Atenta os teus olhos para o melhor e pegue o que você quiser, porque ele é teu servo. Ele está dizendo que tu é o Senhor dele. O Senhor manda o que o Senhor quiser, ele está aí disposto a obedecer. Queridos irmãos, quantos de nós não agimos dessa maneira? Quantos de nós desprezamos o auxílio de Deus? Quantos de nós desprezamos a presença de Deus? Quantos de nós deixamos o recurso de Deus? Eu sempre falo isso, porque, pastor Silvano, a gente faz uma campanha e a gente pergunta: quantos vão fazer a campanha conosco? Quanto tem fé de pegar um voto? Quantos têm fé de escrever ali a sua enfermidade, o seu problema, votar um voto durante 7 dias de campanha, para que Deus te dê vitória, para que Deus faça um milagre, para que Deus salve o esposo, a esposa, para que Deus liberte, para que Deus cure? E a pessoa vai dizer: não sei se Deus vai curar, vai que, sei lá, vai que Deus está irado comigo, vai que eu não consigo dinheiro para pagar o voto. É interessante, a gente não faz o voto porque a gente acredita que não vai ter dinheiro, mas estando enfermo, nós vamos ter dinheiro para pagar consulta, nós vamos ter dinheiro para comprar o remédio, nós vamos ter consulta para fazer o exame, nós vamos ter consulta para colocar combustível para ir ao hospital, para pegar um táxi ou enfim o que seja. Nós vamos dar um jeito para nós vermos o médico colocar a mão no nosso corpo, ou ingerirmos o remédio e acreditar: tomando aquele remédio agora eu vou ficar curado, porque o médico ele receitou, o médico tem conhecimento e eu vou ser curado porque o médico me passou o remédio. Mas a pessoa acaba deixando de crer que Jesus revelou que ele estava curando, que Jesus revelou que até o término da campanha ele ia te dar vitória, que Jesus revelou que até o término da campanha a porta ia ser aberta. As pessoas esquecem, elas não querem confiar mais em Deus. As pessoas querem ver, as pessoas querem tocar, as pessoas querem apalpar. E Jesus ele fala aqui, lá em João, ele disse para Tomé, ele disse: Tomé, bem-aventurados são todos aqueles que não viram, mas creram. Então o Senhor ele está procurando esse tipo de pessoas, ele está procurando esse tipo de crente que tem fé. Hoje a gente não faz o voto, sabe por quê, meus irmãos, na campanha? Porque a semana que vem pode ser que haja alguma outra coisa, algum outro evento. A semana que vem pode ser que haja alguma coisa mais interessante do que vir à igreja. A semana que vem pode ser que haja um jantar. A semana que vem pode ser que haja uma viagem, um passeio. E eu não vou abrir mão, de curtir, de usufruir deste convite. Eu preciso distrair, eu preciso esparecer, a minha mente tem que despreocupar com essas coisas, eu preciso se me divertir, e se eu fizer um voto, eu vou ter que estar todos os dias na igreja. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque hoje nós não estamos querendo ter mais compromisso com Deus. O salmista ele escreveu dizendo que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Meus irmãos, o crente que troca a casa de Deus por qualquer outra coisa a não ser a casa de Deus, ele está desconvertido, ele precisa se converter. Não existe nada para o crente mais importante do que estar na casa de Deus, na presença de Deus.
O crente que troca a casa de Deus por eventos, por festa, por passeios, por comida, por qualquer outra coisa, meus irmãos, duas coisas: ele está endemoniado, ele precisa ser liberto, ou ele não tem compromisso nenhum com Deus, é crente de fachada. Jacó que mostra para nós que a presença de Deus, visível, palpável, não bastou, não foi suficiente. Tem gente que pede: Deus, fala comigo. Deus está falando. Senhor, me dá sonho. Deus dá sonho. Usa, Senhor, o vaso, o profeta, a profetisa. Deus usa. Sabe o que ele fala? Acho que eu comi de barriga cheia. Acho que eu comi de barriga cheia e tive esse sonho. Isso não é de Deus, não. Ah, não, aquela profetisa, aquele profeta deve ter ouvido alguma coisa a meu respeito e está profetizando aquilo que ele sabe. Não é de Deus. Ah, aquele pastor que está pregando, está falando a minha vida, mas talvez alguém falou de mim para ele. Eu não vou acreditar, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. É assim que nós estamos agindo hoje. Nós não estamos acreditando na palavra de Deus, nós não estamos acreditando que Jesus ele fala conosco na terra. E quantas das vezes, meus irmãos, quantas das vezes nós oferecemos o sacrifício do nosso suor, o fruto do nosso suor, o nosso dinheiro suado, aquilo que é para dar o dízimo, aquilo que é para dar oferta, aquilo que é para ajudar a obra de Deus. Nós damos para o alheio, para o devorador, porque nós não estamos acreditando na palavra de Deus. E detalhe: se nós não abençoarmos a obra de Deus, se nós não sermos fiéis ao Senhor, pode ter certeza de uma coisa: se você não for fiel a Deus, você vai ser fiel ao diabo. E o diabo ele não se contenta com 10%, com 20%, com 30%, com 50%. O diabo é no mínimo 90% ou 100%, ou até mais. Ele não se contenta com 10%. Presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Uma ocasião, trabalhando numa empresa lá em São Paulo, na capital de onde nós viemos, chegou o final do ano, a firma ia para férias coletivas, a gente ia ficar quase 20 dias em casa, né, do Natal até após o Ano Novo, do início do Natal até o Ano Novo, nós íamos ficar em casa. Então nessa época, os funcionários recebem, né, o vale, 13º, né, o pagamento do próximo mês, né, geralmente dá uns 2 pagamentos inteiros praticamente, né, é o tempo que as pessoas ficam abençoadas, que se gasta mais, compra mais, enfim. E todo mundo recebeu, todo mundo pegou dinheiro. E o que acontece? Houve após o meio-dia uma confraternização, o almoço, o churrasco na empresa, e todo mundo ali se alegrando. E o funcionário, pela manhã, ele vai para um bar, né, um bar bem próximo da empresa, e no bar tem aquela máquina de caça-níquel, de colocar moedinha. E ele vai jogando, vai passando a hora, vai passando o período da manhã, entra o período da tarde, e todo mundo se alegrando na empresa. E quando chega a tarde, quando sai todo mundo após as 5 horas, mais ou menos 6 horas, nós o encontramos ali sentado na sarjeta, em frente ao bar, chorando, porque ele não tinha 1 centavo de tudo que ele recebeu. Ele ingeriu tudo na máquina de moeda, foi trocando nota de 50, nota de 100, tudo em moedinha, e trocando, jogando, perdeu tudo. E depois que ele perdeu tudo, ele foi para a sarjeta chorar, porque ele ia virar o ano duro, sem nenhum centavo, não ia ter condição de comprar uma bala, uma meia para os seus filhos, para a sua esposa, pagar as dívidas, aluguel, enfim. Eu digo para você: não brinque com as coisas de Deus, e tampouco não brinque com o diabo. Ele não se contenta com 10%. O negócio do diabo é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então quero dizer para você, para nós continuarmos: seja fiel a Deus.
Não brinque com Deus, não brinque, porque se Deus permitir o diabo apenas passar perto, eu sugiro a você que você leia o capítulo 1 e 2 de Jó. Você vai ver, quando Deus permitiu o diabo ele passar perto de Jó, o que aconteceu com Jó. O que aconteceu? Então não brinque com Deus e não brinque com o diabo. Não sei porque Deus está mandando dizer, mas talvez alguém precise ouvir. Então não brinque, seja fiel a Deus. E observa então que aqui Jacó ele vai oferecer tudo que ele tem, ele vai oferecer ao seu irmão. E o versículo de número 6 vai mostrar que os seus homens, os mensageiros voltam então a Jacó. Ele vai dizer: olha, nós somos até o teu irmão Esaú, e também ele vem te encontrar, ele está vindo ao teu encontro. E detalhe, ele está vindo ao teu encontro com 400 varões, 400 homens de guerra, 400 homens valorosos, ele está vindo ao teu encontro. Quando ele fala dessa maneira, a Bíblia vai mostrar para nós no verso de número 7, que Jacó, ele vai temer, e Jacó vai se angustiar muito, ele vai ficar com medo, e uma angústia muito grande vai ser derramada sobre a sua vida, de maneira que vai haver nele um desespero. Queridos irmãos, o homem, quando ele deposita a fé em Deus, ele precisa confiar em Deus. Jacó aqui ele está mostrando que ele confia em Deus, mas em todo momento, o pastor Silvano, de processo, ele vai tentar arrumar um meio, uma forma manual, ele vai tentar arrumar um plano para poder solucionar o problema. E o crente que ele confia em Deus, ele não pode cochear em dois pensamentos. Ele confia em Deus e descansa, como Jesus, confiando em Deus, no barco ele dormiu, ficou em paz, vento assoprando, o mar revolto e Jesus em paz. Por quê? Jesus confiava em Deus. Os discípulos tinham que confiar em quem? Em Jesus. Mas os discípulos não confiaram, eles se desesperaram. Nós temos essas duas opções: você confia em Deus ou você se desespera. Você confia em Deus ou você arruma um plano B ou sai pela tangente? Você escolhe. Você dá um jeito. Você tenta resolver o problema. Só que detalhe, você não tem força, você não tem sabedoria, você não tem poder para resolver o problema no âmbito espiritual, quanto mais um inimigo forte, como estava sendo Esaú com o seu exército. A Bíblia mostra aqui para nós que Jacó ele tem um encontro, só que ele precisa confiar. Agora pela segunda vez ele vai ter um plano, pela segunda vez ele vai arrumar um jeito, vai deixar Deus de lado e ele vai procurar agir. De que maneira? O verso 7 diz que ele angustia-se muito, ele teme, ele fica com medo. Então o que ele vai fazer? Ele vai repartir em dois bandos o seu povo, que com ele estava as ovelhas, as vacas e camelos. Por que ele vai dividir? Porque ele vai dizer no verso 8: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Quer dizer, será que Esaú não poderia dividir o seu exército em 400? Colocar um general para cada centúria, para cada 100 soldados, homens valentes? Mas ele achou que não, então ele vai dividir. Ele faz isso, meus irmãos. Agora chega um momento interessante, que ele toma essa decisão, ele faz isso, e quando ele separa o bando, o povo, ele vai fazer outra coisa, pastor Silvano. O versículo 9 vai dizer que Jacó, ele vai lembrar que ele é crente. Jacó, ele vai lembrar que para falar com Deus precisa orar.
Jacó vai lembrar que para falar com Deus precisa se prostrar diante de Deus. E o verso de número 9, ele vai dizer: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, o Senhor me falou, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Ele está orando, lembrando as palavras que Deus falara com ele. Ele continua: menor sou eu do que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Ele continua: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E ele continua para encerrar: e tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele orou bem, foi um bom orador, usou uma boa oratória, se expressou bem diante de Deus. Deus talvez olhou e falou: que bênção, é isso aí. Mas o Senhor estava esperando, meus irmãos. Tem a situação que Deus não age, porque se nós estivermos agindo, Deus ele para. Deus não vai entrar em confronto com nós. Deus vai ficar na retaguarda. Deus vai recuar. Ah, é, você quer fazer? Então faz. Eu vou ficar aqui vendo, vamos ver o que você pode fazer. O que vai acontecer? Nós vamos tentar, nós vamos sofrer, nós vamos temer, nós vamos derramar sangue, nós vamos cair, vamos espernear, vamos gritar, não vai haver solução, nós vamos ter perca, porque quem somos nós para lutar contra o nosso adversário, se não for com a ajuda de Deus? Bem fez Josafá, quando seus inimigos se levantaram. Ele não era nada, o seu exército não era nada contra os inimigos, como diz lá em Crônica. Mas o que Josafá fez? Ele dobrou o joelho, ele foi orar. Ele foi buscar Deus, colocou o povo para jejuar e clamar, buscar o Senhor. Deus levanta o profeta e diz para ele: Josafá, desculpe. Deus fala para Josafá: Josafá, eu ouvi as tuas orações, a oração do povo, os jejuns eu tenho contemplado. Detalhe, esta peleja, ela não é tua, esta peleja é minha. Fica em paz, Josafá, fica tranquilo, descansa o teu coração, e tu verás que eu, Deus, pelejarei por ti, como o Senhor falou para Moisés. Falou: Moisés, esta batalha não é de vocês, eu pelejarei por vós, e vós calareis. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, não verão outra vez, jamais. Eu pergunto, nós estamos confiando em Deus? Ah, pastor, estou com a dor de cabeça terrível. Me unge, amém? Vem aqui. Unge, repreende a enfermidade. Puxa vida, achei aqui uma dipirona. Manda a dipirona para dentro, toma água. Daqui 1 hora mais ou menos. As pessoas não dão nada para esse remédio, mas resolveu o meu problema. Aleluia, meu Deus. Ô infeliz, por que você pediu oração? Deus. Por que você pediu unção? Aleluia. O que você está fazendo na presença de Deus, que você não crê que o Senhor pode curar uma dor de cabeça? Oh, meu Deus, você tem ação a Deus. Labassurianda, labracheia. Aí eu vou para a igreja, vou lá, vou pedir pastorar, vou iniciar a campanha. Amém, Deus falou que vai dar vitória, que precisa confiar. A pessoa sai da igreja, entra dentro do carro, vou para o hospital, vou consultar, vou encontrar um médico, porque é o problema. Sabe qual é a situação? Deus precisava abrir a terra e engolir muita gente viva, para acabar a incredulidade, para ver se resolve o problema, porque só falando, só pregando não resolve. Teria que ser literalmente aquele salmo, quando diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Pegar o cajado, puxar aqui o camarada pelo pescoço e pegar a vara e chegar junto, para ver se desperta, porque só falar, só a espada do Espírito não está resolvendo. Eu pergunto: aonde nós vamos chegar? Ai, a
povo está tudo na carne, Deus fala, nada acontece. Sabe qual é o problema? O problema é a nossa incredulidade. É como aquele homem no capítulo 9 de Marcos, que tinha um filho endemoniado, ora caía na água, ora no fogo. E ele vai chegar até Jesus, os seus discípulos não puderam fazer nada, tentaram e nada aconteceu. Jesus vai falar com ele, ele vai dizer: Senhor, ajuda na minha incredulidade, eu sou incrédulo, por favor me ajuda, faça alguma coisa. É assim que nós estamos sendo hoje. Eu creio, Deus vai fazer a obra, eu creio, o negócio vai acontecer. Quando a gente vira as costas, a primeira coisa que a gente está fazendo é usando a nossa força, é usando a nossa mão. Só que nós não podemos esquecer, Jeremias, capítulo de número 17, verso 9, a Bíblia diz lá, o Senhor Deus fala por intermédio da boca de Jeremias, que enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? O teu coração te engana. Pastor, a minha fé está mostrando que não é assim. Não é a tua fé, não, é o teu pensamento. A fé, ela não pode ser oscilante. A fé, ela tem que ser inabalável. Nós precisamos confiar em Deus. Espera aí, aqui nós estamos vendo Jacó fazer uma bela oração. Aqui ele está sendo um belo orador, está falando com Deus, está lembrando, orando: Senhor, lembra, meu Deus, lembra. Só falta o Senhor chegar a dar um cascudo na cabeça dele e dizer: olha, seu débil mental, acorda, desperta. Você quer que eu lembro? Mas e você? Está vendo o meu exército atrás de você? Você está vendo meus anjos que eu enviei para te guardar, para pelejar por você? Quer dizer, Deus tem que lembrar. Mas e por que nós não lembramos? Deus precisa lembrar da promessa. E por que nós não lembramos do juramento que nós fizemos a Deus? O juramento no batismo, o juramento no casamento, o juramento quando vamos receber um cargo na obra de Deus, o juramento quando assumimos uma responsabilidade. Nós esquecemos. Parece que tudo se exaure da nossa vida. Mas quando o negócio aperta: oh Deus, o Senhor não falou? Nós estamos perdidos. Nós estamos andando à mercê de qualquer coisa, de qualquer barulho. Nós não estamos caminhando firme como Deus quer, sem olhar para a direita, para a esquerda, um pouco para trás. Nós estamos ociosos. Só que nós escolhemos o nosso caminho, como Salomão fala em Provérbios, que é caminho que para o homem parece bonito, parece caminho direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quando nós estamos chegando no fim, que nós vemos que o caminho que parecia bom é caminho de morte, aí nós vamos orar. Oh, como nós somos crentes, como nós oramos bem, como a gente se humilha, como a gente põe a cara no pó, como diz Jeremias em Lamentações: põe o teu rosto, a tua cara no pó, quem sabe haja esperança, quem sabe haja solução para o problema. E ali está o crente prostrado: Deus, lembra, quando eu estava no mundo, o Senhor fez a promessa, o Senhor me tirou, o Senhor diria o Senhor disse que iria ser comigo onde eu colocasse a planta do pé. Espera aí. Em obedecendo a voz de Deus, em fazendo a vontade do Senhor, em andando no caminho que Deus colocou diante de ti para andar. É como está escrito em 28 de Deuteronômio: olha, eu coloco o caminho de bênção e de maldição, você escolhe. O caminho de bênção é bênção, o caminho de maldição é maldição. Tudo bem, eu não quero compromisso, eu vou escolher o caminho de maldição. Só que lá embaixo a porta vai ser estreita, o caminho vai ser apertado. Lá embaixo vai ter espinho, lá embaixo vai ter fogo, o negócio vai ficar estreito. Só que quando chega lá: ah, Senhor, olha a prova que eu estou, o Senhor não me escolheu, Senhor. Lembra da promessa que o Senhor tem sobre a minha vida, o meu povo? O Senhor vai dizer: peraí, o que você está fazendo aí? Aí é caminho de maldição.
Por que você não escolheu o caminho de bênção? Não, é porque o caminho de bênção, o negócio é mais estreito. O caminho da bênção eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter compromisso. O caminho da bênção eu tenho que cumprir regra. O caminho da bênção o Senhor está de olho para falar, para me instruir, para me açoitar. Mas no caminho que eu escolhi, Senhor, não tem nada disso. Ué, mas por que você está clamando pelo meu nome agora? Se vira. Você plantou, você agora vai colher. A pergunta é, será que nós estamos prontos para colher o que nós estamos semeando hoje? Porque o que nós estamos colhendo hoje é que nós semeamos ontem. Amanhã nós vamos colher o que nós estamos semeando hoje. Essa é a lei. Não tem para onde fugir. Olha como Jacó ora lindo. Olha o versículo de número 13. Jacó orou. Então certamente ele vai descansar, ele vai confiar em Deus e vai esperar Deus agir. Assim nós acreditávamos, ou esperávamos, ou esperamos que se façam assim. Mas no versículo 13, e passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Versículo 14, olha o presente: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Esse foi o presente que ele estava doando ao seu irmão. Ou saiba, meu irmão, meus irmãos, ele estava confiando em Deus? Não. Ele fez uma oração bonita? Fez. Ele confiou na oração que ele fez? Não. No que ele confiou? Em Deus? Não. Sabe no que ele confiou? Ele confiou nos seus presentes. Porque ele pensou que ele ia comprar, que ele ia acalmar o furor de Esaú com todos esses presentes que ele estava doando ao seu irmão. Ele estava comprando a amizade do seu irmão. Ele estava tentando apagar o furor com esses presentes. Se ele orou, ele colocou na presença de Deus, o que ele tinha que fazer? Senhor, eu vou descansar. Senhor, eu vou ficar em paz. Senhor, eu vou fazer como o rei Ezequias. Eu vou fazer como Ezequias. Senhor, eu entrei no teu templo, eu coloquei tudo diante do teu altar, as cartas. Olha o que Senaqueribe fez. Olha o que Esaú está querendo fazer comigo, Senhor. Olha a situação, olha o exército dele. Olha eu, meus filhos, minha esposa, os animais. Quem somos nós para lutar com Esaú? Senhor, eu vou passar a noite aqui em oração, em comunhão contigo. Naquela noite o Senhor enviou um único anjo. E aquele anjo matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Senhor, faça alguma coisa por mim. Eu vou ficar aqui em paz. Eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. E em o Senhor fazendo, eu vou dar esses animais que eu daria para ele, eu vou dar em sacrifício ao Senhor. É o mínimo que ele devia fazer. É o mínimo que ele devia ter feito. É o mínimo que nós devemos fazer. Só que assim não foi feito. Ele fez de outra maneira. Ele foi comprar. Ele foi confiar nos presentes. E detalhe, e a Bíblia diz que ele pega tudo isso no verso 16 e deu na mão dos seus servos. Cada rebanho à parte disse a seu servo: passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Dividiu o rebanho de camelo, de ovelha, de cabra, de vacas, enfim, dividiu ali, né, aqueles rebanhos, colocou ali pastores para apacentar e vai indo, né, e vai levando, vai caminhando. E ele disse, olha, no verso 18, quando você chegar até Esaú, diz, olha, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E no verso de número 20, e direis também, eis que o teu servo Jacó me vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele aceitará a minha face. E o último versículo desse texto, 21, assim passou o presente diante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial.
Meus irmãos, quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jacó, ele estava fazendo daqueles presentes, ele estava fazendo daqueles animais deuses, ele estava confiando naqueles animais, que aqueles animais iriam mudar a situação a qual ele estava vivendo. Não é assim que às vezes nós fazemos? Eu vou comprar, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar um culto, eu vou fazer um almoço, eu vou fazer um jantar, vou chamar, eu vou dar um presente, quem sabe, né, a pessoa vai se humilhar, quem sabe a pessoa vai reconhecer, quem sabe a pessoa vai... Meus irmãos, o crente, ele não pode agir dessa maneira. O crente, ele precisa confiar em Deus. A palavra do Senhor mostra para nós no capítulo 15, do primeiro livro de Samuel, que quando Samuel ele volta, aliás, que quando o rei Saul volta da peleja, ele vai trazer vaca, ele vai trazer um monte de bezerros, ele vai trazer animais, ele vai trazer Agag, rei dos Amonitas, ele vai vir feliz da vida. Ele vai se alegrar dizendo: olha, nós cumprimos a missão do Senhor. Ué, mas Saul, que balidos é esse? Que mungidos são esses de animais? Não, são animais ao melhor da terra que o povo trouxe para o Senhor teu Deus. Espera aí, meus irmãos, a Bíblia vai mostrar que Samuel vai dizer para Saul: olha, Saul, o melhor da terra é obedecer a Deus. Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício, porque o porfiar é como um pecado de feitiçaria. O que vai acontecer com Saul? Ele foi tentar comprar Deus, o Senhor rasgou o seu trono, ele foi excluído. Deus vai escolher outro agora. No capítulo 16, Deus vai mandar Samuel ir na casa de Jessé, lá em Belém, para poder ungir Davi, ainda uma criança, um menino. Queridos irmãos, não tente breganhar, negociar com Deus. Não tente fazer as coisas ser deuses. Hoje nós estamos vendo e ouvindo em vários lugares as pessoas usando lenço, dizendo que é lenço santo, usando azeite, dizendo que é azeite santo, usando água, dizendo que é água do Jordão, usando sal, dizendo que é sal não sei do que, usando pãozinho para pôr atrás da porta, simbolizando prosperidade, usando rosa para dizer que Deus vai trabalhar na vida sentimental, conjugal, usando aí marretinha para quebrar maldição, não sei o que, vendendo pé de meia, vendendo vassourinha. Meus irmãos, o que estão fazendo com a casa de Deus? Jesus, quando ele chega em Jerusalém, que ele sai de Betfagé, que ele chega em Jerusalém, estava havendo um evento dentro do templo, por causa da ocasião da festa. Cambiavam dinheiro, trocavam dinheiro, moeda, vendiam pombo, vendiam carneiro, ovelhas. Estavam todo mundo feliz que o negócio estava dando certo. Jesus chegou, talvez com a mão para trás, alguém pode pensar, Jesus olhando para cada um, arrecadando fortunas. Talvez as pessoas poderiam dizer: puxa vida, Jesus, ó, o negócio está indo bem aqui dentro, que bom, a casa de Deus realmente é abençoada, nós estamos lucrando. Será que eles pensaram que Jesus ia dizer: não esquece de dar o dízimo, a oferta alçada, tá? Jesus fez isso? A Bíblia diz que Jesus pegou o açoite, aquelas unhas de gato, e foi um samba nas costas daquele povo, que deve ter neguinho correndo até hoje, se não morreram. Jogou animais para fora, pomba para um lado, para o outro, jogou a mesa dos cambistas, pôs todo mundo para fora e disse: vocês estão
transformando a casa de meu pai. Glória a Deus. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês fazem da casa do meu pai covis de salteadores, covis de lobo, devoradores. A casa do meu pai é conhecida por toda a terra como casa de oração. Aí eu pergunto, será que Deus está nesse negócio? Você passa por aí em denominações, passa na frente, você não vê que a igreja é cheia de roupa para tudo quanto é lado vendendo. É o comércio que não tem fim. E à noite, quando vem o povo para a igreja, toma isso, receba aquilo, receba a bênção, receba a vitória. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A maneira, guarda isso no teu coração, a maneira para nós ser abençoado. Nós precisamos ajudar a obra de Deus, mas a maneira de nós sermos abençoados é nós sermos fiéis a Deus, é nós sermos obedientes ao Senhor, é nós temermos a Deus, é nós respeitarmos a Deus. A Bíblia fala lá em 28:20 de Provérbios, que o servo fiel, ele abundará em bênçãos. Ser fiel a Deus, as bênçãos de Deus, como diz em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor, elas vão perseguir os fiéis. Presta atenção, elas vão perseguir, não é nós que vamos correr atrás, é ela que vai correr atrás de nós. Mas hoje o negócio está do jeito que o povo está trombando no outro, é carro batendo no outro, pessoas loucas, desesperada, correndo atrás de bênção, a bênção, ó, dando no pé, a bênção correndo, a bênção tem que correr atrás, não nós atrás da bênção. A bênção diz, eu sou de quem é fiel. O servo fiel terá bênção em abundância. Você não é fiel? Por que você está correndo atrás de mim? Glória ao Senhor. Enfim, meus irmãos, veja aqui, ele está usando os animais, está fazendo os animais de deuses. Ele está querendo usar aqueles animais para poder acalmar o furor. Só que detalhe, o verso de número 22, né, aliás, o verso 22, a Bíblia fala que ele levanta naquela noite, toma as suas mulheres, as suas servas, os seus 11 filhos, ele passa agora o val de Jaboque. O que é o val de Jaboque? O val de Jaboque, o significado dele é um lugar raso, né? Por exemplo, do rio Jaboque, sabe aquele rio, aquele lugar, aquele córrego, que você vê o rio lá do outro lado, só que dependendo de um determinado lugar, tem ali um lugarzinho raso, onde você vê os pedregulhos no fundo, e você então passa, a água pega ali abaixo da sua canela, no tornozelo, né, aquela correnteza, aquela água leve. Então quando você está passando neste lugar, né, nesse lugar, né, com a água muito baixa, aquela correntezinha baixa, então esse lugar é um val, é um lugar onde as pessoas passam, que não existe dificuldade de passar com mulher, de passar com criança, de passar com carruagem, de passar com animais, né? É um lugar que livre acesso para você atravessar. E então esse val de Jaboque era um lugar mais ou menos dessa forma, onde não havia dificuldades grandes para se atravessar. E um detalhe ainda que nos chama a atenção, esse Jau, né, o val de Jaboque, ele era um afluente, né, como diz a geografia, né, a geografia bíblica, um afluente do rio Jordão, que ele tinha mais ou menos uma extensão, pastor Silvano, de mais ou menos 100 quilômetros de extensão. Era bem grande, e na verdade esse val de Jaboque é a única parte da Bíblia que fala, né, desse lugar exato, né, devido ao acontecimento da luta, né, de Jacó e também a sua bênção da parte de Deus. É a única parte na Bíblia, você pode procurar a Bíblia inteira, mas só vai ter aqui, não tem outra passagem. Mas esse é o lugar que fala acerca disso. Ficou conhecido esse lugar, aonde Jacó ele lutou e aonde ele recebeu a bênção, ele foi abençoado por Deus. Mas eu quero só lembrar uma coisa que é importante, o verso 24, que ele diz que ele ficou só. Observa, Jacó fica só. Em todos os outros versículos ele está com todo mundo, com a família, com filhos, mas aqui ele vai ficar só. Meus irmãos, há momentos na nossa vida
que o Senhor permite nós ficarmos só, ou seja, nós passarmos por um deserto. Há momentos da nossa vida que nós olhamos para a direita, esquerda, para frente, para trás, para o alto, a gente não vê nada. Às vezes quando olhamos para o alto só vemos nuvens, e às vezes escura. E é nesse momento, meus irmãos, quando nós estamos só, é o momento do particular de Deus com nós. Às vezes nós vamos para um leito de hospital, estamos só, é o momento do particular. Eu esse final de ano, Natal, Ano Novo, passei internado. Para mim não teve final do ano, e o sofrimento chegou tanto, era tanto remédio, era tanta morfina, tramal, entre outros injetado, que parece que eu estava comendo aquilo. Minha língua parecia dessa grossura. Eu não conseguia falar, não conseguia a boca, parece que a minha língua estava caída para fora, da impressão, mas parece, era tanto remédio, era tanto veneno, que eu estava mal ali, meu pensamento em Deus: Senhor, eu estou pronto, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se chegou o meu momento, ali falando em espírito com Deus, Senhor, se esse é o meu momento, eu estou aqui só, minha esposa desesperada em casa, chorando, preocupada, e eu internado lá, né, numa maca dessa largurinha dessa mesa, deitado e ali tudo torto, esperando o momento. Senhor, se chegou a minha vez, Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia, abre o céu, Senhor, minha alma está pronta, tenha misericórdia, perdoa os meus pecados. Era o meu pensamento, a minha oração. E eu lembrava quando o salmista diz: olha, Senhor, na minha oração, né, no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Eu só sabia falar isso. No dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. O salmista falou: Senhor, e Senhor me prepara. Era a minha oração. É o momento quando a gente chega, né, num lugar, no momento que a gente está ali, é só a gente e Deus. É o momento que Deus ele vai trabalhar na nossa vida. É o momento que Deus ele vai manifestar a glória dele, que ele vai se apresentar. A palavra de Deus mostra para nós aqui, né, os irmãos podem ver na continuidade do versículo, que Jacó ele está só. Quando Jacó está só, a Bíblia fala que tem um varão. A Bíblia não fala que tem um anjo, que tem um homem, mas a Bíblia diz que tem um varão. E este varão, ele vai lutar com Jacó. Meus irmãos, presta atenção, é diferente. Por exemplo, eu pego aqui, que Deus me livre, eu pego aqui o pastor Silvânio, eu vou brigar com o pastor Silvânio. Se eu vou brigar com o pastor Silvânio, é porque tem algo nele que me interessa, eu quero tomar alguma coisa, eu quero conquistar alguma coisa dele, eu quero cobrar alguma coisa, pegar alguma coisa. Agora, se é ele que quer brigar comigo, é porque tem algum motivo também, tem alguma coisa em mim que chama a atenção dele, e ele quer, e por isso ele vai brigar comigo. Quando nós olhamos lá, nesse verso 24, Jacó está só, e a Bíblia diz que o homem, esse varão, ele vai brigar com Jacó, ou seja, em Jacó tinha algo que esse homem, que esse varão interessava. Tinha algo que chamou a atenção desse varão, e esse varão ele vai brigar, ele vai sair na mão com Jacó, ele vai para cima de Jacó e o negócio pega, e agora começa a guerra, começa a briga. E briga, vai, briga, o negócio estreita, o pó sobe, se molha, porque está no val de Jaboque, está na água ali, está naquele lugar. E ali o couro está comendo solto, a água ali para um lado, o outro tenta afogar um, o outro, e vai aquela coisa, até que de repente aquele varão, ele vê que ele não consegue, vencer Jacó. Ele vê que o objetivo dele não é realizado. Ele vê que ele não tem força para tomar o que ele quer. Será que ele queria tomar o relógio de Jacó? Será que ele queria tomar a carteira de Jacó, nenenzinho? Uma nota de 100, de 200 reais? Não sei. Será que tinha alguma pepita de ouro que ele queria tomar? Arrancar de Jacó? Eu não sei qual é o mistério. Mas ele estava brigando, ele viu que não dava certo. De repente, o que ele faz? A Bíblia diz que ele saca da espada, ele pega aquela espada e ele dá na juntura da perna de Jacó. Glória a Deus, aleluia. E Jacó agora manca.
Veja que o juízo de Deus, meus irmãos, o juízo de Deus é na carne do homem. Deus, ele marca a carne do homem, o juízo de Deus vem na carne. Primeiro, o Senhor agora, quando toca, aquele varão quando toca, a Bíblia diz que Jacó vai perguntar qual é o nome dele, e ele vai dizer para Jacó: peraí, por que você quer saber o meu nome? Não interessa. E ele pergunta: qual é o seu nome? Jacó diz: meu nome é Jacó. Ele diz: então a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Israel quer dizer príncipe. O seu nome será Jacó, porque você lutou e prevaleceu com Deus. Glória a Deus. E Jacó continua com o seu propósito: eu te solto, mas você precisa me abençoar primeiro. Enquanto você não me abençoar, eu não te solto. O sol já estava nascendo, o anjo precisava ir embora, o varão tinha que ir embora. Mas a Bíblia diz então que naquele momento ele recebeu a bênção. A bênção foi a mudança do seu nome para Israel. Foi príncipe de Deus, lutou contra o homem, contra Deus e prevaleceu. E agora ele vai voltar transformado. Jacó agora vai voltar causando comentários nas pessoas. As pessoas vão ver Jacó andando: é Jacó, outros: não é Jacó, é Jacó, não é, não é, mas por quê? Peraí, está mancando, Jacó não manca, ele está arrastando da perna, Jacó não arrasta da perna. Quem é você? Eu sou Israel agora, Israel, eu sou agora príncipe do povo de Deus, porque eu lutei com o homem, com Deus e prevaleci. O Senhor me abençoou. E Jacó, ele volta agora, e a fé de Jacó não é mais nos utensílios, a fé de Jacó agora não é mais nos animais, a fé de Jacó não é em mais nada. Agora o que viesse a acontecer, aconteceria, porque agora ele teve a certeza que Deus estava com ele. Amém. E ali naquele encontro que eles tiveram, as bênçãos de Deus foram derramadas. Eles choraram, o Senhor trabalhou no coração de Esaú, Esaú perdoou, ele perdoou Esaú, e foi ali um amor, uma coisa muito linda, que se você ler os detalhes você chora. Então, amados e queridos irmãos, que o Senhor Deus possa vos abençoar por intermédio dessa palavra e dizer aos irmãos: confie em Deus. Você que faz propósito, independente da circunstância, a tua fé precisa estar voltada em Deus. Não deixe a tua fé abalar, independente da circunstância. Ah, pastor, eu estou passando mal. Peraí, mas já recebeu oração, a unção? Já. Então descansa o teu coração. Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu bálsamo, o Senhor é a minha cura, o Senhor é o médico de Israel, me sara. Confia em Deus, não negue a tua fé no Senhor e nem faça de objetos deuses, porque o Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o soberano, aquele que nos abençoa em todo o tempo. Meus irmãos, o tempo foi embora, que Deus, o Senhor, vos abençoe em Cristo, e as palmas bem alegres exaltem o nome do Senhor.